Vamos lá? Livro Segue-me, Emmanuel, nosso cantinho da leitura. Renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, segunda epístola aos Coríntios 5,17. Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Vejo que nos últimos textos, Emmanuel vem nos convocando ao trabalho, à ação, ao movimento, agir, realizações. Por isso que eu gosto de ler o Emmanuel numa sequência. Eu sempre tenho dito que o Emmanuel, ele tem um recurso psicológico que ele usa conosco para ir nos ajudando a aprofundar o nosso pensamento, expandir a nossa percepção. Os textos, eles estão, de certa maneira, encadeados. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor. É permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Comunhão, comungar, é o mesmo que ser cúmplice. Assumir com outras responsabilidades daquilo que deva ser feito e fazer. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre. E certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Então, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o que Jesus fala para o ladrão que nós começamos a chamar o bom ladrão. O que isso significa? Esse ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, diz Emmanuel, seremos nova criatura. É porque quando nós passamos a olhar a vida pelo lado certo, pelo lado correto, quando nós paramos de olhar os cenários do avesso, do lado da matéria, pura e simplesmente, quando passamos a considerar o espírito imortal, a vida espiritual, a viver em espírito e em verdade, neste momento alcançamos o paraíso. Porque o fato de que aquele bom ladrão estaria ainda naquele mesmo dia com Jesus no paraíso,
não significava que ele havia se redimido de tudo, que ele já havia cumprido as suas tarefas, a sua missão. Não era isso. Apenas que ele já estava no caminho correto. E depois que demos um passo no caminho, porque caminho significa missão, significa tarefa. E quando então conseguimos enxergar a nossa missão, a nossa tarefa, o que precisamos fazer, basta um passo nessa direção para que encontremos o paraíso. Porque a cada realização nossa, a cada fruto do trabalho realizado corretamente, no bem, em alinhamento com aquilo que é o nosso dom, que é a nossa capacidade de fazer, que são as nossas habilidades, quando nós elaboramos algo e isso se torna um produto útil, um produto bom, um produto que está em harmonia, que tem um valor agregado em si, ou seja, aquilo é um bem e está dentro da nossa capacidade de realização, nós sentimos imensa satisfação, imensa alegria. E não precisam ser grandes realizações. Você vê aquela confeiteira, quando ela termina de confeitar um bolo, a alegria dela, ela não vai comer o bolo. Alguém vai partir aquele bolo. Mas a alegria, como ela coloca aquele bolo às vezes na mesa, porque ela criou algo desse mesmo. E isso traz para nós um paraíso interno. Quanto mais nós vamos nos alinhando com as nossas tarefas, vivendo como Jesus viveu, amando como Ele amou, a paz que Ele nos trouxe, compreendemos o significado dessa paz, que não é uma paz que nos exima da luta diária, mas é uma luta que não dispensa a alegria. Jesus não deseja na sua vinha trabalhadores constrangidos. Temos que estar com o nosso noivo, com o nosso príncipe, com Jesus, alegres, felizes. É assim que Ele deseja que venhamos a trabalhar, que encaremos as dificuldades, porque elas virão, porque elas estão aí, mas de ânimo forte, com a certeza de que Jesus é o vencedor do mal. E a nós nos cabe sermos os vencedores da impiedade, porque a impiedade é a ausência de Deus, concreto, porque a piedade é o Deus que se manifesta de forma concreta. Então, por isso que quando nos tornamos ímpios, não conseguimos realizar Deus. Então, nós precisamos fazer Deus nascer na terra. Temos que ser mães de Deus, mães do bem, mães do bom, mães do belo. Então, é isso que significa renovar-se. Porque é um caminho novo, é entrar no paraíso, ser feliz, apesar de todo sofrimento, porque felicidade e sofrimento não são excludentes um do outro. Podemos estar sofrendo muito sem deixarmos de ser felizes. Que Jesus nos abençoe.